Obrigado. Muito boa noite para todos. Enquanto o Antônio não dá o sinal, me sinto que nem um jornal nacional. Sabe que a pessoa está esperando ali e eu fico olhando e nada de dar o sinal, e eu nervoso aqui já na frente, aqui de todo mundo. Muito boa noite, amigo. É sempre um prazer estar aqui, é um prazer recebê-los e nos sentir em família, né? Isso não tem preço. Vamos começar, né? Hoje nós temos a palestra aí do nosso querido amigo Carlos, né? Então, o Carlos Alberto já está aqui para nos fazer o estudo. E nós vamos começar, como sempre, nos preparando, lendo uma página. E eu peguei, então, o livro Ceifa de Luz, né? Pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, vamos abrir ao acaso e vamos ler e refletir. É a página de número 19, no erguimento da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, né, em Mateus capítulo 5, versículo 9. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno, dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas, dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio, dos que recolhem confidências afetivas, sem passá-las adiante, dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas, dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância, dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixa, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Vamos orar, amigos. Senhor Jesus, bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que nos trazem a paz, que nos devolvem o amor onde antes habitava o ódio, aqueles que nos devolvem a esperança onde antes habitava o desespero, aqueles que nos fazem ver a vida com maior colorido. Bem-aventurados as pessoas que nos acolheram um dia em nossa jornada, quer no nosso seio, quer no colo materno, quer aqueles educadores que um dia nos indicaram um caminho a seguir, nos trazendo sorriso nos lábios, esperança, uma visão de futuro. Por isso, Jesus, neste momento em que nos preparamos para ouvir com o ouvido de ouvir, para nos assentarmos junto a Ti, para ouvir de nosso querido amigo Carlos as Tuas palavras, nós lhe agradecemos por todos aqueles pacificadores que um dia cruzaram nosso caminho. Fica conosco e ajuda-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Carlos, amigo, é contigo.
Meus amigos, muito boa noite a todos. Que a paz do nosso meio Nazareno continue a nos envolver e a nos tocar o coração, hoje para todos. Quando nos propusemos a fazer esses de algumas palestras que já tínhamos feito, em que nos faz entender a importância do episódio da Estrada de Damasco. Temos que ver o que vamos aproveitar para os dias de hoje. Nós não vamos perder tempo se Saulo caiu do cavalo camelo. Isso não é importante. Mas, para todos os efeitos, o capítulo 9 de Atos apenas fala que ele tombou. No grande livro, Paulo Estevão de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, um maná de ensinamento, Emmanuel fala que ele tombou os animais. Porém, 4 parágrafos atrás, em que Paulo, já com a mente em turbilhão, com pensamentos de perseguição, de não entender o seu destino ainda, comenta que nem observava os camelos resignados sobre o sol e em brasas, caminhando sobre o sol em brasas. Então, Emmanuel nos faz a menção camelos. Mas isso não importa, porque com certeza nenhum de nós vai pegar camelo ou cavalo para viajar até Damasco. Saulo já fez essa viagem, já trilhou a sua jornada. Então, o importante é que possamos captar algo para os nossos dias atuais. Temos que buscar o que serve para nós. Qual a lição ou quais as lições que devemos aprender com este episódio e que alguns que se seguiram logo após? Isso é que vai nos tocar. Isso é que pode nos inspirar a nossa transformação também. E é importante começarmos entendendo quem era Saulo. Porque nós, por opção e muita forma de estudar, apenas vemos o perseguidor. Aquele que perseguiu cristãos, responsável direto pela morte de Estevão, o assassino, podemos assim dizer. Então, é assim que nós vemos Saulo. Mas Saulo foi discípulo de Gamaliel, que, por sua vez, foi neto e discípulo de Hilel, que era um grande sábio e um dos rabinos mais respeitados do judaísmo. Hilel se tornou muito conhecido sua forma branda e passiva de interpretar as leis, da sua forma amorosa, via o lado brando das leis. E ele chegava a dizer que é importante que nós só façamos ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. E completa. E aí se resume toda a Torá. O resto é comentário sobre. Então, esses ensinamentos de amorosidade, Hilel transmite para Gamaliel, que, obviamente, o transmite para Saulo, seu discípulo mais direto, o seu aluno mais eficiente, tanto que estava sendo preparado para assumir as funções de Gamaliel no Sinédrio após o seu afastamento. Emmanuel nos detalha, nos fala como era Paulo, que desde a sua juventude abominava o pecado. Queria, desde cedo,
seguir os ensinamentos e defender as leis de Deus. Então, nós estamos falando de um homem religioso, não um assassino. Um homem que foi ensinado a interpretar de forma branda, porém ainda não tinha aprendido, pois tive várias conversas com Gamaliel e assim ele não entendia. Mas a sua criação, os ensinamentos passados foram voltados para essa forma mais branda. Mas o que o levou àquela estrada? Qual suas reais intenções? Porque às vezes nós mascaramos o que realmente nós queremos. Quando damos muitas explicações justificativas, talvez não sejam as reais. Não sejam os que nos motivam a praticarmos certos atos. Paulo se conduz para a estrada de Damasco, mas antes começa isso no capítulo 9 de Atos, em que narra Lucas que Saulo ainda respirava ameaça e homicídio contra os discípulos de Jesus. Aproximou-se do sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse os seguidores do caminho, tanto homens como as mulheres, os trouxessem preso para Jerusalém. É assim que se inicia o capítulo 9 de Atos. Então, Paulo, um homem religioso, respirava ameaça e homicídio. E é importante destacarmos isso, pois as influências que nós podemos nos ceder. A sua verbalização era proteger a lei, defender a lei. E no íntimo, após os conflitos com Estevão, em que com a sua sabedoria se viu em debates que Estevão conhecia mais, ao ponto de no segundo ano o Sinédrio não se conteve, esmurra Estevão. Resposta de quem falta argumento, violência. E quando nós pretendemos defender leis de Deus com violência, com certeza não existe justificativa. Vamos abordar algumas coisas. Ao ir para Damasco com esse instinto, a perseguição era Ananias, que havia convertido Abigail, sua noiva. E ali ele não entendia aquele Cristo o perseguindo também. Chega a pensar que quantas vezes ele veio ao meu encontro, mas a sua mente em turbilhão dirige-se a Damasco. O intuito principal, prender Ananias. E vamos ver que para conseguir a localização de Ananias, usou fórmulas não tão boas, torturas, para que um jovem dissesse onde Ananias estava. Este era Saulo, um religioso querendo defender as leis, em busca da violência. E assim se dirige para a estrada de Damasco, ele mais 3 ajudantes. E no caminho em que há os conflitos existenciais, por não entender o que vinha acontecendo com a sua vida, a princípio vadado a ser feliz. Seu pai abastado, o noivado que era com Abigail, uma jovem bela, meiga, o sinédrio à sua disposição para assumir cargos,
tudo e induzindo-lhe a felicidade por coisas exteriores. Não compreendia, a sua mente estava em turbilhão, mas a jornada para Damasco prossegue. E é ali, naquele momento em que respira ameaça de homicídio, e é bom nós entendermos a importância e como isso funciona, está lá no livro Obras Póstumas, na primeira parte, em que Kardec analisa, faz um estudo introdutório sobre a fotografia e como funciona a mente, em que ele vai tocar nos fluidos, em que fala dos fluidos que cercam-nos, do fluido cósmico no quando cerca um todo, e no fluido espiritual na individualidade de cada um. E que a força que mexe isso, acima de tudo, é a mente. E que chega a dizer, Kardec, em sua análise, em que cada um de nós, no translato da sua vida, carrega esses fluidos, como um caramujo carrega a sua casa. Por isso a importância das nossas vibrações, porque vamos respirar aquilo que estamos pensando. O sentimento vai nos impulsionar nessa formação dos nossos fluidos, das nossas energias. Por isso, Saulo respirava ameaça e homicídio. E no caminho de Damasco, eis que em dado momento, uma luz aparece. Em Atos, fala apenas na luz. Emmanuel, na obra maravilhosa, que quem não leu, leia. Quem já leu, releia. E quem já releu, releia mais uma vez. Que é profunda de conhecimentos, fora a beleza e a emoção que nos traz. Então, diz Emmanuel, que ali, daquela luz, ele percebe uma forma humana, uma magnificência exuberante, com roupas brilhantes, que ele não percebe ao cair quem era. Por isso, depois que escuta a voz, Saul, Saul, por que me persegues? Saul, porque não existe Saulo em hebraico. Aí se adapta, coloca seu ó. E é importante ali. Jesus te conhece quem você é. Ele conhece a sua intimidade. Ele te chama por quem você é. Ele não te reconhece pela fotozinha do WhatsApp, pelas postagens do seu Instagram. Ele te reconhece pela sua intimidade. E ali é que ele vai e chama: Saul, Saul, por que me persegues? Poderíamos pensar que seria fácil, se eu persigo um só, eu já sei quem é. Mas a dúvida em Saulo, não reconheces aquela a quem me persegues. E esse perseguir, nós podemos trazer duas interpretações. Uma para o momento de Saulo e outra nosso momento. Perseguir, na maneira que Saulo perseguia, era ir atrás com um sentimento de vingança, não de justiça, vingança. Perseguir, seguir, procurar até encontrar Jesus. Podemos traduzir para nós. Porque pelas estradas de Damasco, em que tantos de nós já percorreram tantas vezes, perseguindo Jesus, hoje tentando encontrá-lo, sim, porque me recordo muito bem do GET de 2018, a mensagem de Bezerra de Menezes voltada para nós, em que aproveitássemos o reencontro com Jesus, que ele fosse definitivo. Então, o reencontro. Já existiu este encontro, a maneira que foi,
nós não sabemos, perseguindo, encontrando, mas não nos mostrando. Aí vem o reencontro, porque como Paulo pensava, Jesus foi também ao encontro deles. Jesus quantas vezes foi? Podemos dizer 4 vezes. Ele esteve com Estevão 2 vezes, vendo a prelação de Estevão, uma na casa do caminho, outra no sinédrio. Estevão falando das belezas do evangelho, do amor de Jesus, não adiantou. Conversa já com Gamaliel, já havia recebido as anotações do Evangelho de Mateus, e eu estudava, falava da importância, da beleza que aquilo que ele vislumbrava, mas ele não ouve. Está com Abigail, já que conhece o Evangelho, já convertida, também não ouve. 4 vezes, como a lição que o Mauro leu, ouvidos de ouvir, não escutou, não percebeu. Foi necessário que o Cristo em pessoa viesse atrás dele. E aí, aquela voz, por que me persegue? Quem sois vós? Eu sou o Jesus. Aquele momento, abre-se o leque. Porque ele vê, compreende a verdade de que Estevão falava. Jesus não havia morrido. O que Abigail conversara com ele era tudo verdade. Cai em prantos, porque eu o perseguia com ódio. Reflete nas suas atitudes, chora, vê o quanto errou e começa a entender o amor daquele Cristo que por tantas vezes veio e ele não viu. E ali, pessoalmente, estava o mestre a chamá-lo. Jesus se aproxima, toca-lhe nos ombros. Não recalcitres contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões. Não lute, não resista, aprenda. Há uma força maior a te impulsionar. Essa força maior que é o amor, que é a lei de Deus agindo, nos impulsionando para o caminho reto. Não recalcitres contra os aguilhões. E Paulo começa a entender, desculpe, Paulo ainda, começa a entender o recado e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te serás tido o que deves fazer. Interessante. Para quem já leu o livro, o que foi dito para Saulo na cidade? Exatamente. Não foi dito para ele. Entra na cidade e lá Emmanuel coloca, irei de dizer o que convém fazer. Convém. É bom para você. Você vai decidir. Convém. Mas na cidade, foi dito. Interessante. Por que entra na cidade? Porque quando estamos num processo de transformação, de começar a entender, temos que conviver. Não nos afastar de ninguém. Por isso, a reencarnação também. Para a convivência mais próxima com tantos diferentes de nós, com tantos que são diferença. Entra na cidade, entra, convive, mas vamos para o outro caminho também, na cidade íntima, cada um de nós. Vamos nos lembrar do poema de Alta de Souza, em que volte
a teu templo interno e abandonado. Aí que Deus vai te responder internamente. Tanto que, mais tarde, com Gamaliel lhe diz, ainda Saulo, para nos adaptarmos ao Evangelho, é como se vimos a grandeza de um país que se perde na imensidão da alma. É voltarmos para dentro de nós, convivermos com todos, nos afastarmos e buscarmos esse entendimento, sentir. Porque quando Saulo pergunta, o que queres que eu faça? Ali ele começou a entender a lei de amor. Começou a entender, mas nós precisamos mais que isso. Precisamos mais que entendimento. Vamos buscar isso no capítulo 14 do livro Boa Nova, em que Jesus conversa com Nicodemos sobre que é necessário nascer de novo. Mas não é a conversa com Nicodemos. É o que vem depois. Nos relata perto de Campos, que estava com ele 2 de seus discípulos, Tiago e André. E após a retirada de Nicodemos, eles começam a entender o processo da reencarnação. Entender. Mas André questiona. Eu entendo, mas por que tanta diferença? Por que uns nascem belos e sadios e outros doentes? Por que uns em famílias abastadas e outros pobres? Então ele disse que já entendia, mas ele coloca essa questão. E Jesus lhe responde que todo aquele que fez chorar é necessário que chore. Porque cada um carrega dentro de si o inferno ou o céu que construiu em seu âmago. Eu compreendo. Tiago também disse que compreendo. Agora eu compreendo, Senhor. Mas, se a lei é assim, para que tenha um escândalo, haverá sempre um escândalo para corrigir. Então, onde houver um assassino, sempre haverá um outro assassino. Jesus, com a serenidade dele, ainda, entendeu? E lhe pergunta, como está na lei de Moisés? Como diz que se alcança a redenção? E é importante atentarmos para essa palavra redenção. Ele podia ter falado a cobrança, o resgate, mas dá a ideia de cobrança, redenção. É nós nos redimirmos. Não existe essa cobrança. É nós, conosco mesmos, no reequilíbrio da nossa jornada evolutiva. E ele lhe responde que é olho por olho e dente por dente. E Jesus lhe diz, Tiago, respondestes, ainda pensas como Nicodemos e como a maioria dos homens. Além de interpretar a lei, é necessário que assim. Porque está escrito que na lei, o primeiro mandamento se fala uma determinação de amor. O amor vem acima da justiça dos homens. Então, ele diz, precisa sentir. Eles estavam entendendo, interpretando a lei, mas faltava o sentimento. Por isso, na cidade, convive. E depois é dentro de você. Desenvolve o sentimento. Esse sentimento é que vai nos impulsionar na mudança através do bem que vamos exercer. E nisso nós vamos pesquisar no Evangelho um termo muito conhecido, que aparece
de algumas formas diferentes, o mesmo significado. Nós vamos achar em Mateus 4 passagens. Primeira, no capítulo 9, na situação com a turba na rua, na multidão em que Jesus curava e ensinava. Diz o evangelista, viu as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas. Compadeceu-se. Várias vezes no evangelho, motivando o ato do bem para o próximo. Capítulo 14, primeira multiplicação dos pães. Aí só nos atentamos à multiplicação. Viu a turba numerosa e, compadecendo desse, curou os enfermos. Já tinha se atentado à multiplicação, mas compadeceu-se e praticou a caridade. Capítulo 20, a cura dos 2 cegos de Jericó. Compadecendo-se, Jesus tocou os olhos, eles voltaram a ver. Passamos para Marcos, capítulo 1, a cura do leproso. Compadecendo-se, estende-lhe a mão, toca-lhe, diz: quero que purifique. Capítulo 6, primeira multiplicação narrada em Marcos. Viu uma turba numerosa e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar. Nós estamos observando, para cada passagem, sempre movida por esse sentimento, mas para cada situação, uma forma de ajudar. Capítulo 8, segunda multiplicação. Estou compadecido da turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Aí procede a multiplicação dos pães e peixes. Capítulo 9, o endemoniado epilético. E aí é o pai se dirigindo a Jesus, narrando todo o trama de seu filho. Mas, se podes algo, socorre-nos. Compadece-se. Passemos para Lucas. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Vendo-a, Senhor, compadeceu-se dela. Não chores. Capítulo 15 de Lucas. Parábola dos 2 filhos ou dos filhos pródigos. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu até ele, pulou o seu pescoço e o beijou. Mais um detalhe, o simbolismo do Pai de Deus nos vê. Então nós vamos pegar e entender que ninguém vai estar oculto às leis de Deus. As leis alcançam sempre, entendam, e as leis sábias e amorosas sempre vão estar contigo. Mas eu volto para o capítulo 10, Mateus, para a passagem do bom samaritano. Sempre quando queremos falar de caridade, é a grande passagem que nós usamos, a passagem do bom samaritano.
não vamos dizer o texto, apenas nos referimos à do samaritano, em que diz que tinha em viagem um certo samaritano, e ao vê-lo, aproximou-se, compadeceu-se. Então, isto é desenvolver sentimento. Estudar doutrina espírita. Estudar o Evangelho de Cristo à luz desta doutrina é importante, muito importante. Kardec diz que ela funciona para nós como um apoio, uma luz a nos guiar. Mas, com esse apoio importante, temos que desenvolver Cristo. E isto vai impulsionar a caridade, como está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala da verdadeira caridade, que é movida por esses sentimentos nobres. O contrário de verdadeira é uma falsa caridade em que estamos com os segundos interesses. Quando nós entendemos que precisamos fazer algo porque eu preciso progredir e meu sentimento é apenas eu quero progredir. Eu preciso melhorar, porque senão eu vou sofrer as consequências dos meus atos. Estamos nos direcionando apenas para o nosso egoísmo. A intenção maior não é o bem do próximo, é vermos o nosso bem, que é consequência sempre do bem que praticamos quando não pensamos nele. Quando é desinteressada, é desenvolver esse sentimento no nosso convívio diário com todos, no dia a dia. Aprendemos a doutrina e vivenciá-las, crescer dentro de nós. Aprendemos doutrina. Foi esta a lição que nós podemos buscar de Paulo, de Saulo ali, porque só mais tarde, bem mais tarde, já no capítulo 13 de Atos, quando aparece ele na ilha de Chipre, é que ele vai passar a se chamar Paulo. Quantos anos simbolizando essa jornada, essa mudança de trabalho, de sacrifício, até realmente ali surgir Paulo, como se naquele exato momento morresse definitivamente o homem velho. Surgisse ali o homem renovado, que teve a capacidade e a sensibilidade de representar as lições de Jesus, de nos trazer as suas epístolas através de Estevão, que lhe estava diretamente as mensagens de Jesus. Assim está lá no livro Paulo Estevão, que pôde dizer, já renovado, que não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Em que pode dizer, nos ensinar, intuito, dai graças, porque é obra de Deus em nosso favor. Aí passarmos a ter o sentimento dentro de nós. Para nós podemos dizer que a estrada de Damasco, quanto foi? Não sabemos, pelos encontros que já tivemos com Jesus. Não podemos afirmar exatamente, mas busquemos para nós, na presença atual, nos dias atuais, quanto pode ter se dado para cada um de nós esse encontro com Jesus? Em que ele vem mais uma vez ao nosso encontro, através de um amigo que nos convida a escutar, através das portas de uma casa espírita que se abre para nós, com uma luz a nos guiar, e aí adentramos e começamos a vislumbrar coisas com simbolismos, com entendimentos que jamais havíamos pensado. E entramos para buscar a nossa mudança. Mas temos que desenvolver esse sentimento em nós. Não basta entender termos espíritos, resolve tudo. É um grande equívoco. E Kardec pergunta isso.
Na questão 982 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos: é necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte no futuro? Entenda o termo profissão de fé. Profissão. Quando nós falamos em profissão, é que eu dou algo, meu trabalho, para receber o meu pagamento. Então, eu trabalho que seja com dignidade e honestidade, mas com objetivo remuneratório, eu levar a minha vantagem. Profissão de fé e crer nas manifestações. Isso vai nos assegurar a resposta dos espíritos. Não. Se assim fosse, todos os que não creem ou não tiveram antes a oportunidade de se esclarecer seriam deserdados. Isto é um absurdo. O que assegura a felicidade no futuro é o bem. E o bem é sempre bem, não importa de onde ele venha. Então, aprender para nós doutrina é desenvolver esse sentimento interiormente dentro de nós. É aprendermos todas as lições possíveis. Nós precisamos aprender, interiorizar e vivenciar. Esta foi a grande transformação de Paulo para Saulo. De Paulo para Paulo. Um grande exemplo, um legado que nos deixou. Para nós, podemos dizer que se conseguimos hoje estudar Evangelho, e muito devemos a Paulo de Tarso. Esse espírito empreendedor, que com essa sua jornada na estrada de Damasco, nos mostra que nós temos a nossa estrada. E o importante não é a estrada, é a maneira como que fomos caminhar. É a maneira como vamos nos inteirar das coisas. Percebermos as lições. Se nós vermos por quantas vezes Cristo se faz manifestar e ele não percebe, porque o coração, seu coração, o sentimento não estava para isso. Por quantas vezes possíveis já passamos por isso? E é necessário nos atermos a isso. As lições deixadas, voltando bem no início, quando se fala que ele respirava ameaças e homicídio, um homem religioso. Nós hoje podemos dizer que somos religiosos. O importante é vivemos religiosamente a religiosidade todos os dias. As vibrações dos outros, nós as vamos respirar ou não vamos sentir? Vamos nos permitir, com tudo que já sabemos, nos deixar influenciar pelo meio em que vivemos? Só porque somos espíritas e vamos nos achar melhor? É natural. Nós hoje não buscamos os homicídios físicos e os morais. Hoje criou-se certa facilidade para isso. E por que vamos dizer isso? Porque lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, diz que toda palavra que exprime um sentimento negativo é contrária à lei de amor e caridade. Toda palavra que revela o nosso pensamento, o que sentimos. Aí hoje, vamos para as nossas redes sociais e atacamos. Aí vamos justificar que é por isso, por aquilo. As justificativas. Mas o que impulsiona? O que nós queremos na verdade? Com palavras ofensivas? A morte moral de alguém? O prejuízo?
Isto é a atitude de quem se diz quer seguir Jesus? Um seguidor das leis de Deus? Saulo assim o vazia. É natural, não certo, que um assassino pense em matar. Ele, infelizmente, ele cede a isso. Ele pensa nisso. É natural um ladrão planejar roubo, porque é assim que ele está vivendo. Não é o certo, mas é o aprendizado, o que ele pensa em fazer. Agora, para quem se diz religioso, pensar em atacar, em ofender, em machucar deliberadamente um próximo, se isto é contrário à lei de amor, você está agindo contrariamente à lei de amor. Como se coloca como discípulo de Jesus? O que você respira? O que você realmente é? Porque você, na verdade, não é um CPF. Você não é o nome que traz nesta atual encarnação. Você é muito mais do que isso. Você é um somatório de vivências, de aprendizados, de vitórias, de quedas. Isso somos nós. Ainda bem. Porque estamos querendo dizer que nós somos maiores que os nossos erros. Se assim não fosse, como nos redimirmos? Como atender ao chamado íntimo que nos é feito para mudar, se nossos erros serão maiores do que nós somos maiores que isso? A lição de amor é assim. Por isso que a tendência acaba os conflitos quando nós amarmos. Porque nós somos levados hoje a sempre olhar um que agride e um que é agredido. Um que ofende, um que se sente ofendido. Um que mata e outro que mata. Mas quando entendermos a lei do amor, e assim está no Boa Nova, Jesus nos ensina que quando entendemos isso, vamos ver, na verdade, os dois são filhos de Deus e, consequentemente, irmãos. E apenas não se entendem em algumas disputas. E quando o amor envolve-nos a novo, a forma de resolver os embates seria de outra forma. Porque Estevão, quando foi levado ao sinédrio, e não quis entrar nesses debates, ele diz que aquele que se quer defender as mensagens de Jesus não pode, em qualquer época, arrumar discórdia. Se eu me proponho a defender Jesus, não é para arrumar em qualquer época a profundidade do ensinamento de Estevão. Defender as visões de Jesus não é com violência. Ele ensinou o amor, é o que nós temos que fazer. Vivenciá-los. Não em quereres pessoais, não em conflitos com o próximo. Vivenciarmos leito amor. E quando não mais entendermos, tivermos em embaraços, o amor age. O Mestre sempre está nosso amparo, como ainda com Saulo, quando estava ainda a pensar, que aparece Estevão e Abicail para confortar-lhe. Chega um tempo, Estevão vai, fica Abigail ao lado dele, aperta a sua mão, se aproxima mais, e Paulo vê a oportunidade, conversa, de tirar dúvidas.
Não seria bom para nós essa intimidade, alguns me tirar essas questões, entendemos isso, mas as mensagens vão nos chegar. Talvez não dessa maneira, de outras formas, mas devemos estar atentos. E Paulo, na conversa íntima com Abigail, nas questões que podia dizer, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus. Ama. Talvez por isso ainda não entendamos perfeitamente os desígnios, porque é embasado em amor. Deus é amor. Então, no nosso progresso, que somos seres amorosos e que desenvolvemos esse sentimento em nós, vamos aos poucos compreendendo mais esses desígnios. Mas temos que já entender que a solução definitiva para tudo é nos amarmos. Então, ame. E ele pensa, é verdade, eu tenho que amar. Mas como fazer algo por outro? Como buscar esta mudança? Trabalha. E ele pensa, quem ama tem que produzir, tem que trabalhar, eu tenho que fazer algo por outros. Mas eu faço, eu trabalho, mas coisas custam a acontecer. Nós, às vezes, queremos rapidez, nós não temos a paciência de uma árvore que espera 1 ano para nos dar os frutos. Nós queremos em 1 mês. E Abigail espera, ela está certa. Eu tenho que amar, trabalhar, esperar com paciência, servir. Há tanta distorção nas leis, ainda querem se judicializar, pensam em tantas coisas diferentes, não conseguem enxergar como conviver com isso, por mais que eu me esforce, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. Perfeita essa pergunta do dia de hoje. Como conciliar essas lições do Evangelho com os conflitos de hoje? Perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Porque é necessário perdão. Ainda somos falíveis. Nós necessitamos de nos perdoarmos. Vamos precisar que nos entendam e nos perdoem. E vamos ter que perdoar. Pois, no primeiro é amar. E para convivermos com isso, temos que perdoar. E se é perdoa, temos que amar. Ama, trabalha, espera, perdoa. Hoje, quando buscarmos perseguirmos o Cristo, no intuito de sermos seus seguidores, em que buscamos encontrar a nossa felicidade íntima ante aos conflitos que aparecem nos dias atuais, como se algum momento no planeta Terra vivêssemos sem conflito. São diferentes, mais divulgados, a população é maior. Se fala mais, se tem mais fofoca, existem mais pessoas com conflitos existenciais, mas sempre já passamos por isso. Então, ante a tudo isso, essas mensagens, amem. Quando nos dirigirmos intimamente a Jesus, esperando as respostas, Senhor, e quiçá que tenhamos essa coragem, Senhor, o que queres que eu faça? As respostas de Jesus, as mesmas que foram dadas a Saulo, naquele momento ainda Saulo, por Abigail. Ama,
A resposta que vai para nós: amem, indistintivamente, amem, sem esperar recompensa, sem esperar nada. Amem. Se não te compreenderem, como que trabalhem? Trabalhem no limite de suas forças, como está no livro dos Espíritos, no limite das forças de cada um. Se o objetivo ainda não chegar, espere. E ante as pedras que recebermos, porque quem se declara servidor do Cristo, prepare-se. Incomodamos, então perdoe. Fica para nós nunca uma queda se fez se erguer tão grande. E nunca uma cegueira se fez enxergar tanto. Esta é a lição que possamos trazer para os nossos dias atuais. Para nós, todos, nos amemos. Trabalhemos em benefício de todos. Com paciência, vamos esperar e vamos aprender a perdoar. Se esperarmos o momento da transição que se fala, são os 4 conselhos. Ama, trabalha, espera, perdoa. E todos nós, sejamos realmente seguidores fiéis de Jesus, nosso mestre, amigo. Da paz. Muito obrigado aí, Carlos, pela reflexão, né, pelo lema de Abigail, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Não sei se todos já conheciam ali, né? Mas hoje eu tenho o lema no meu WhatsApp. No meu WhatsApp, essa é a minha frase ali: ama, trabalha, espera e perdoa. As pessoas não entendem o que é essa frase ali. Hoje o Carlos esclareceu o lema de Abigail, né? O que eu botei lá no WhatsApp? Para eu ver se eu consigo fazer isso todo dia. Todo dia eu tenho que ler aquele negócio, todo dia eu olho e falo, é a minha frase. Se é a minha frase, então não tem justificativa. Tenho que aprender a fazer esse negócio aqui. É difícil, né, amigos? Estamos todos na caminhada, mas é importante termos uma bússola, né? Acho que é isso que o Carlos mostrou para a gente. Essa é uma boa bússola para a gente, é o lema de Abigail. Vamos então, amigos, começar nossos avisos, né? A Márcia me passou do estudo sistematizado da doutrina espírita, que nós vamos começar a nossa 15ª turma agora no dia 4 de agosto, né, uma terça-feira, à tarde, né, 15h30 às 17 horas, então ainda estamos com a inscrição aberta e já convidando todos aí para o dia 4 de agosto, às 15h30 aqui na casa, nova turma de estudo sistematizado da doutrina espírita. O outro aviso, né, o Carlos também tocou até nesse assunto, né, ele falou da GET, né, Jornada de Estudos Espíritas de Teresópolis, e hoje, né, nós chamamos de Momentos com Jesus, né, então, e desse ano, Carlos também lembrou isso, né, o tema da manhã será o Renascer de Nicodemos. Então, a gente vai exatamente trabalhar Nicodemos na parte da manhã, um domingo, e na parte da tarde, Jesus forja Pedro para o futuro. Então, isso ocorrerá no dia 20 de setembro, é um domingo. Nós vamos fazer isso lá na FESO, né? no campus da FESO do Vale do Paraíso, obrigado. São 4 polos que nós faremos e as inscrições começarão, então, no dia 1º de agosto, por isso que nós intensificamos ali o nosso anúncio, né? A AME, né, Associação Médica Espírita de Teresópolis, terá então a palestra virtual amanhã, né, 26 de julho, domingo, né, às 10 horas, nos veículos, né, virtuais, que são o YouTube da AME Teresópolis, Facebook da AME. Ela vai falar então sobre espiritualidade. A Bárbara Pires Guimarães, né, que é diretora da AME do Rio de Janeiro,
Ela vai falar sobre espiritualidade nas ciências e nas práticas da saúde amanhã. Igualmente, também estamos anunciando um evento que vai ter no Centro Espírita Nosso Lar, aqui próximo, né? E ele ocorrerá amanhã, às 10 horas da manhã, que é O Riso é uma Prece, é um stand-up, né, com o Léo Ritter, e veio aqui para Teresópolis para fazer esse trabalho, estão arrecadando fundos ali para obras dele, e pediram para a gente vender os convites aqui, aqueles que tiverem interesse, então, em adquirir para amanhã, 10 horas da manhã, um stand-up, né, muito engraçado, né, com o Léo Ritter. Por favor, temos aqui para vender ali, para ajudar o nosso lar, tá? É isso, né, Marcinho? Próximo sábado a gente vai começar a anunciar, né? Eu estava vendo que estão 41 anos, sábado que começaremos a anunciar já o aniversário da casa aí no final de agosto. Estamos chegando nele aí também. Bom, amigos, aproveitando aí, alguém nos visita pela primeira vez hoje? Deixa eu olhar ali. Ah, a senhora ali, como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Regina. Tudo bom, Regina? Seja muito bem-vinda aí à casa, tá? Quem mais? Ah, pois não. Você eu vi ali fora já entrando também. Como é seu nome? Pedro, né? Tudo bom, Pedro? Seja muito bem-vindo. Mais alguém? Então, querendo também informação sobre a casa, né, Regina, Pedro aí, né? Estamos aí à disposição aí, que a gente puder ajudar, tá bom? Bom, vamos então passar aí para o nosso trabalho aí vamos fazer a prece de encerramento para passar para o trabalho de passe, né? O Antônio que vai dirigir hoje aí o trabalho de passe. Deixa eu ver, Leonardo, quer fazer então nossa prece aí de encerramento, por favor, Leonardo? Muito boa noite a todos. Peço perdão pela rouquidão que uma laringite viral me acometeu, mas a voz está se recuperando aos poucos. Só queria partilhar uma experiência com o estudo. Eu li Paulo e Estevão a primeira vez com 17 anos, a segunda vez com 22 anos, a terceira vez com 35 anos e a quarta vez com 40 anos. Estou com 51, espero reler a obra mais algumas vezes ainda nessa encarnação. É tido como um dos 10 melhores livros espíritas de todos os tempos, classificado pela FEB. A leitura vale muito a pena mesmo. É o tipo de livro que você só tem uma única insatisfação com ele, que é quando acaba, que você não consegue parar de ler. A leitura é muito boa. Bom, vamos orar. Não, é emocionante. Não, as lágrimas escorrem. É bom ter um copo d'água do lado para evitar uma desidratação. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus Pai Celestial, Criador de tudo e de todos, elevamos o pensamento a Ti nessa hora, rogando a espiritualidade mentora desta casa, que possamos internalizar os conhecimentos do estudo desta noite, clarificados à luz do Espírito da Verdade, para que possamos transformar todo esse conhecimento em ações para o nosso dia a dia. Que essas ações traduzam a nossa conduta e sirvam de exemplo para que todas as pessoas que nos cercam possam seguir a palavra do Cristo. Fazer de nós instrumento do teu bem, instrumento do teu amor. E lembrando a lição de Paulo aos Coríntios, de vós, amados seguidores do Cristo, esperamos coisas melhores. Coisas que falem de fé, santificação e salvação. Agradecemos a Ti o trabalho com o qual ganhamos nosso sustento digno, o teto que nos acolhe, mormente nesses tempos frios, e o pão que não falta à nossa mesa para o nosso alimento. Em nome de Deus Jesus e da espiritualidade mentora desta casa, damos por encerrado o estudo da noite de hoje, dando graças a Deus.